Olá, seja bem-vindo ao panorama desta semana. Acompanhe agora os destaques da edição de hoje. Prazo para entregar a declaração do imposto de renda está perto do fim. Intervenção escolar. Alunos da psicologia participam de prática na Escola Princesa Isabel sobre escolhas profissionais. Bancas de jornal e revista estão se reinventando. Fique ligado, o panorama está só começando. Faltam menos de 20 dias para o encerramento do prazo de entrega da declaração do imposto de renda. O contribuinte tem até 31 de maio para prestar contas ao fisco. De acordo com a Receita Federal, cerca de 20 milhões de pessoas ainda não enviaram a declaração referente a 2022. Este ano, devem declarar todos aqueles que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Mas mesmo quem é isento pode fazer essa prestação de contas. É o que explica o professor José Carlos Moreira, coordenador do curso de administração do UNEC. Essa declaração é uma declaração de rendimentos que você teve, rendimentos, tudo que você recebeu. Né, um aluguel, um salário, né, uma aposentadoria, uma pensão e assim por diante. Se você não declarar e haver uma conciliação, acaba você chegando na malha fina, cai na malha fina e aí você vai ter umas consequências, né? As multas são altas, né? As correções são altas e você passa ainda por uma fiscalização. Então, nós sugerimos, né, que todos declarem imposto de renda. As pessoas mesmo isentas, se quiser declarar o imposto de renda, ele pode e qual a vantagem disso? Porque ele pega um histórico dentro da Receita Federal e esse histórico acaba melhorando para ele a renda dele, acaba melhorando um pouquinho esse histórico de ganho, ele fica com caixa, né, porque vai somando isso. Então, mesmo isento, se quiser fazer a declaração, é bom. A chamada malha fina traz uma série de consequências para o contribuinte. É importante lançar todos os ganhos corretamente. A malha fina é quando você não declara os valores devidos, né, dos ganhos que você teve o ano anterior. Então, quando você não ganha, há uma conciliação, uma fiscalização por parte, um filtro, né, por parte da Receita Federal, e ela pega você nesse contrapé. Né? E você, por exemplo, você recebe um aluguel, né? E o seu inquilino, você não declara e o seu inquilino declara. Então, você acaba caindo na malha fina. A punição é alta, né? Porque a multa, né, da questão do imposto de renda não é uma multa fácil de pagar ou pequena, é considerável e você ainda vai cair numa fiscalização da Receita Federal de todos os anos aí que você participou. Então, nós sugerimos, né, o certo é você declarar todos os rendimentos. Alguns gastos, como consultas médicas, mensalidade escolar e pensão alimentícia, podem entrar na declaração para abater o valor a ser pago ou aumentar uma possível restituição. A educação, a saúde, né, o estudo, a educação, né, aquilo que você faz de curso, tudo isso você tem um limite para poder declarar. E isso aí abate naquilo que você vai pagar. E muitos ainda conseguem a restituição desses valores, que às vezes a Receita, né, mais esses descontos, acaba dando crédito a você. Então, é bom, né? A melhor coisa, né, de toda pessoa que declara é quando ele recebe restituição. E a pior coisa é quando você, além, né, de já ter pago, já ter recolhido aí o seu índice, né, você acaba tendo que pagar mais um pouquinho aí durante o ano. O envio da declaração é feito pela internet. Para isso, é necessário baixar o programa no site gov.br/Receita Federal. Então, hoje é fácil, né? Ainda há uma dificuldade que é uma coisa nova, né? A gente geralmente já tem um costume, para a gente não ficar mexendo com isso, a gente entrega para o nosso contador, né? Principalmente as declarações mais complexas, né? Que tem mais informações, então é devido à presença do contador. Mas hoje, uma pessoa quiser fazer uma declaração, né? Ele já está automático, se ele entender um pouquinho, ele mesmo pode cuidar disso sem problema nenhum. Fazer uma escolha profissional não é uma tarefa fácil. Isso demanda escuta e acolhimento. E é justamente isso que os alunos do curso de Psicologia da UNEC estão trabalhando em um projeto prático em uma escola estadual de Caratinga. A
Alunos do 5º período do curso de Psicologia do Centro Universitário de Caratinga, mantido pela FUNEC, estão desenvolvendo, por meio da disciplina Psicologia e Intervenção Escolar, encontros com estudantes do 2º e 3º anos do ensino médio da Escola Estadual Princesa Isabel. O objetivo é trabalhar os processos de escolha profissional com 12 alunos da escola estadual, conforme explicou o professor da disciplina, Caio César. Muitas vezes nós temos um processo de orientação profissional que ele é feito em um dia. E isso, assim, para a psicologia, a gente já tem muito claro que um processo, na verdade, uma avaliação psicológica, ele é feito em processos, ou seja, mais de um encontro. Então, o que a gente está propondo aqui é um conjunto de intervenções, que os alunos, supervisionados pelo professor, que sou eu, estarão aplicando nesses dias. São 4 encontros. Nesses encontros nós temos entrevistas semi-estruturadas, nós temos dinâmicas, nós temos questionários, nós temos mesas redondas com os alunos. Então é um conjunto de atividades com o objetivo de auxiliar os alunos da Escola Princesa Isabel nas escolhas e nas tomadas de decisões sobre o caminho profissional. Para a coordenadora do curso de Psicologia, Cláudia, a ideia é também tirar os alunos da sala de aula, dessa metodologia aluno, professor, projeção, e dar a eles a oportunidade de aplicar a prática. Em todas as disciplinas, a gente pede aos professores que façam isso, que tirem um pouco dessa metodologia, que já é uma metodologia tradicional, e busca uma metodologia ativa, que é tirar esse aluno, colocar na comunidade, que a gente possa levar para a comunidade o nosso trabalho e o nosso curso também. É uma via de mão dupla, e esse feedback você fala que vem há muito tempo acontecendo. Sim, vem acontecendo, porque quando nós retornamos às escolas, ou então nas unidades que nos recebem, nós temos sempre um retorno dessa pessoa, desse aluno, ou do indivíduo que está ali, que recebeu as informações. Ele fala assim: eu já estive com os alunos da psicologia do UNEC, eu já presenciei uma atividade, eu já participei de uma atividade do professor tal, uma vez que ele foi. Então, rememora ali com saudosismo muito importante, que isso é gratificante para nós. Os graduandos de psicologia tiveram toda uma preparação para colocar em prática essa intervenção. Na primeira e segunda etapas, foi trabalhada a parte teórica da disciplina, com aulas expositivas e leituras de artigos. Já a terceira etapa é um produto gerado pelas etapas iniciais, pensando exatamente nisso, em um projeto prático. Eu, enquanto docente, enquanto professor, eu me sinto muito feliz de ver isso. Eu me sinto muito feliz de ver a psicologia acontecendo nas vivências, me sinto muito bem em ver que os alunos estão aprendendo. Eu sempre gosto de pensar que o aprendizado ele ocorre fazendo, que a teoria ela é extremamente importante, ela fundamenta muito, mas o aprendizado ele acontece quando a gente realmente vivencia algo, Se a gente for parar para pensar, a gente não lê como come com um garfo, como come com a colher, a gente não lê como beija na boca, na verdade a gente vive e a gente aprende. Então, dentro da docência, acredito muito na importância da interação. Então, vejo que os meus alunos estão, assim, completamente envolvidos, engajados, e atendendo a um compromisso social da psicologia, que é dar voz a esses jovens. Samuel é do 5º período de Psicologia e está empolgado com o desenvolvimento da prática. Para ele, essa é uma oportunidade não só para eles, mas também para os estudantes da escola estadual que estão recebendo essas atividades que envolvem muita escuta e acolhimento. Eu visto como uma forma de intervenção muito importante e necessária, porque não é muitas pessoas que têm essa oportunidade que esses garotos estão tendo de se conhecer mais e de ter a chance de escolher seu curso a partir não só de estigmas, mas sim do seu próprio gosto, de sua história e de todo o local que eles estão inseridos mesmo. O vice-diretor da Escola Princesa Isabel Noé reforçou a importância dessa parceria com o UNEC, em especial com o curso de Psicologia, que já é inclusive antiga. Afinal, realmente há essa necessidade dos jovens e adolescentes buscarem autoconhecimento para vencer anseios e fazer escolhas. O Princesa Isabel ele tem uma diferença,
A gente fala que nós somos uma escola de uma diversidade enorme, porque a gente não tem o público de um bairro, né? Nós temos público de toda a cidade de Caratinga. Então, nós temos aqui alunos que já são empresários e que estão fazendo o ensino médio, nós temos alunos que já estão no mercado de trabalho, mas nós temos também aquele aluno que está se preparando para isso. Então, é uma proposta muito rica, porque ela não busca determinar o aluno vai fazer isso ou fazer aquilo. Ela busca mostrar ao aluno quem ele é, para que ele veja quais são as habilidades que eu tenho e o que eu posso desenvolver com as minhas habilidades. Professor Caio deixou bem claro que os encontros não se tratam de orientação vocacional, já que a psicologia entende que a escolha profissional não é algo determinado. Nós entendemos que, na verdade, vocação, né, ela é derivada do latim, do verbo vocare, que significa chamar. Então, quando a gente pega realmente a etimologia da palavra vocacional, a gente está dizendo de um chamado que é alguma coisa inato, que é alguma coisa a priori, né? E nós não acreditamos nisso, né? A psicologia ela tem um compromisso social e ela acredita que o ser humano é um ser humano a partir de um mundo que ele vive. Então nós falamos em escolhas profissionais. Nós acreditamos no potencial das pessoas, no desenvolvimento das pessoas, nas histórias das pessoas, nas experiências de vida das pessoas e na oportunidade que elas têm ou não para determinadas situações. E é justamente isso que tem acontecido. A Tainara tem 16 anos e está no 2º ano do ensino médio. Ela tem visto esse contato com os alunos do curso de psicologia como uma forma de evolução, preparação e entendimento de seus sentimentos e vontades. Está sendo um encontro assim bem divertido, sabe? Que a gente conversa sobre a nossa vida, eles nos dão um norte assim do que a gente pode seguir, do que a gente não pode seguir, sabe? Está sendo um negócio assim bem divertido de fazer, bem legal. Eles encaminham a gente, sabe? Tipo assim, olha, você pode fazer isso, combina com você, isso é muito legal, entendeu? Então acho que vai ajudar muito no meu futuro. Você tem só 16 anos, mas eu acho que é a época que a gente tem mais dúvidas e precisa desabafar. Isso também é muito importante, né? Muito importante. Ainda mais depois desse meio de pandemia, da gente ficar muito preso em casa. Então, sair para conversar assim está sendo muito divertido. Chegou o momento do nosso quadro Pense Direito com o advogado Lucas Cota. O direito penal é o ramo do direito dotado das sanções mais drásticas, das punições mais severas. É no direito penal, por exemplo, que é possível prender alguém, aplicar uma punição privativa de liberdade de alguém. Sabe-se, claro, que no direito civil é possível prender por pensão alimentícia, mas isso é algo bem isolado, é algo extraordinário. O direito penal, por outro lado, praticamente todas as suas punições, na maioria dos crimes, perpassam, sim, por penas privativas de liberdade. Enquanto no direito civil é a exceção da exceção, no direito penal, a privação de liberdade para o cometimento de um crime é a regra, digamos assim. Pois bem, sabendo que o direito penal é o ramo do direito que tem as punições mais drásticas, também se sabe que o direito penal deve ser chamado a atuar por último, somente quando outros ramos do direito não forem capazes de resolver determinada situação. É isso que propõe o chamado princípio da intervenção mínima do direito penal. E esse princípio tem duas características. A primeira delas é a característica da fragmentariedade. Ela propõe que o direito penal deve agir no fragmento somente das condutas humanas. Então, imaginemos todas as condutas humanas possíveis e passíveis de punição. O direito penal deve agir apenas num fragmento delas. Outros ramos do direito podem agir nas demais condutas aí, como, por exemplo, o crime de adultério, que antes era crime, hoje não é mais. Vamos explicar já já. Já o princípio da subsidiariedade propõe que, mesmo nesse fragmento de condutas que o direito penal vai incidir, ainda assim ele deve incidir por último, somente quando outros ramos do direito não forem capazes de resolver aquela situação. Então vamos retomar aqui o exemplo do adultério. No passado existia realmente no Código Penal o chamado crime de adultério. Praticava esse crime a pessoa que, sendo casada, traísse o seu cônjuge. Pois bem, este crime foi revogado. Hoje, adultério não é mais crime. Contudo, ainda assim, adultério é um ato imoral e é um ato que comporta punição, sim. Não pelo direito penal,
mas sim pelo direito civil. Se ficar demonstrado o dano moral decorrente desse adultério, poderá haver a condenação da pessoa em indenizar por danos morais. Mas o Estado entendeu que o direito civil é suficiente para punir esse tipo de situação. Não é necessário chamar o direito penal. Pois bem, vamos pensar aqui no crime de estelionato. Você foi vítima de um golpe. E aí, você reuniu as provas, entrou em acordo com a pessoa que praticou o golpe, mostrou para ela que realmente ela terá uma chance de ser condenada criminalmente caso você tome providência. Você pode muito bem entrar em acordo, essa pessoa te paga aquilo que ela te deu de prejuízo, e aí você pode não representar para que o Ministério Público exerça a ação penal. Você tem o direito de não representar, porque o crime de estelionato, hoje, ele é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Quer dizer o quê? Quer dizer que é o Ministério Público quem vai mover a ação penal, é o promotor de justiça ou a promotora de justiça, mas depende da sua representação. Você, vítima de estelionato, pode simplesmente não desejar representar e resolver a coisa na esfera civil, fazendo um acordo ou processando a pessoa somente na esfera civil. Show de bola. Isso aí respeita o princípio da intervenção mínima e também as suas características da fragmentariedade e da subsidiariedade. Desse princípio da intervenção mínima decorre um outro princípio, que é o princípio da insignificância, ou também chamado de princípio da bagatela. Segundo o princípio da insignificância, o direito penal não deve punir condutas insignificantes, assim entendidas como aquelas que não geram efetiva lesão a um bem jurídico. Então, o direito tutela alguns bens jurídicos, como a vida, como liberdade, como patrimônio. Quando a conduta não lesar eficientemente esse bem jurídico, ao ponto de demandar a atuação do Estado na sua faceta do direito penal, então é possível não haver punição em razão da aplicação do princípio da insignificância. Aqui falamos de punição criminal, tá? Sem prejuízo de eventuais punições da esfera civil, por exemplo, é outra situação. Então, exemplo, aquela pessoa que entra num supermercado e subtrai para si um desodorante, que custa ali R$15, por exemplo. Essa pessoa é primária, de bons antecedentes, e aí, o que acontece muitas vezes, né? Pode ser que aconteça uma acusação criminal, mas, ao final, em alguns casos, a justiça decide por absolver. A justiça entende que o fato foi praticado, entende que aquela pessoa que praticou, mas, pela aplicação do princípio da insignificância, considerando que aquele bem subtraído ele tem valor inferior a 10% do valor do salário mínimo nacionalmente vigente, aquilo ali é insignificante, não justifica a atuação do Estado criminal, na sua faceta criminal, para punir aquilo. Logicamente, não estou dizendo aqui que é correto moralmente furtar. Claro que não, aquilo que é seu, aquilo que é do outro, ponto. Né? Mas quando o Estado aplica esse princípio da insignificância, não é todo caso também, tem que preencher alguns requisitos, tá? Mas quando ele aplica, basicamente está dizendo que a vítima, no caso do supermercado, ele pode demandar a punição não na esfera criminal, mas em outros ramos do direito, como, por exemplo, o direito civil. Pode mover uma ação ali pleiteando a indenização por aquele bem que foi subtraído, tá bom? Então, basicamente, essas são algumas questões sobre alguns princípios do direito penal. É importante perceber que algumas decisões aplicam o princípio da insignificância, mas também não são todas as decisões, não são todos os casos. Muitos casos são punidos, sim, mesmo na esfera criminal. Em alguns casos isolados, presentes certas circunstâncias, o direito brasileiro, a justiça brasileira, vem entendendo num caso ou em outro pela aplicação do princípio da insignificância, que não está previsto em lei. Digo, ele não está previsto em lei, está previsto na doutrina jurídica, né, nos livros de direito, em alguns deles, e também em algumas decisões judiciais, que a gente chama de jurisprudência. Mas, repito, a insignificância não está prevista em lei. Pois bem, essas são algumas considerações sobre alguns princípios do direito penal. O costume de se adquirir jornais e revistas em bancas tem perdido muita força nos últimos anos. Com o advento da internet e todas as suas possibilidades, as pessoas estão mudando de hábito. Com isso, os estabelecimentos do setor estão sendo obrigados a se reinventar. Ir à banca, comprar um jornal ou revista, folhear, levar para casa, ler. Gestos simples do cotidiano que eram comuns entre nossos pais e avós, hoje não fazem mais sentido, pelo menos para a maioria das pessoas. É que a internet
com todas as suas ferramentas e plataformas, praticamente colocou fim a esse prazeroso costume, devido, dentre outros fatores, à velocidade e ao imediatismo que a informação percorre a rede, podendo ser acessada de forma instantânea pelo celular. Mas esse comerciante mantém o hábito há mais de 30 anos, e mesmo com a mudança de perfil do leitor, e até mesmo dos estabelecimentos do ramo, segue mantendo a tradição. Todos os dias tem que ler o jornal. Você compra? Compro todo dia o jornal. Tem quanto tempo você tem esse costume? Tem muitos anos, uns 25, 30 anos. Quando a gente vê pela internet, ali pelo celular, não é a mesma coisa? Não, de jeito nenhum não é. Não tem a mesma sensação? A tecnologia é muito boa, mas nem tanto. Vale a pena preservar a tradição? Com certeza que vale a pena. Mesmo com a instantaneidade dos canais digitais, em que as pessoas já não conseguem aguardar sequer o dia seguinte para saber de um assunto, geralmente esgotado em poucas horas, através das redes sociais, ainda existem esses remanescentes, no geral, de mais idade, e que não abrem mão do costume. Todo dia. É 2 jornais, todo dia, 3. Pelo celular, você ouviu alguma coisa também? Pelo celular, vê, mas é muito pouca coisa. Celular é brincadeira. Tem que estar ali com o jornal na mão. Tem que estar com o jornal. Você compra muito do Ronaldo aqui? Quanto tempo? Todo dia, tem uns 20 anos só. Ou mais. Está sempre passando por aqui? Sempre passando por aqui. Há muitos anos atrás, era jornal, vários tipos de jornais, de Belo Horizonte, do Rio, do Espírito Santo, de São Paulo. Então era variedade mesmo, muita variedade, muito bom de ler. E com o tempo vai passando, vai mudando as coisas, vai diminuindo. E no final agora está restando somente o jornal da nossa cidade. São as pessoas mais antigas que ainda conseguem mais ler o jornal no papel. As novas gerações de hoje não conseguem, não tem o hábito de pegar um papel, pegar uma revista para ler de jeito nenhum. Somente no celular, somente na internet. Essa mudança de comportamento do leitor fez com que diversos veículos também mudassem a sistemática. Revistas e jornais importantes e de circulação nacional deixaram de ser impressos, mantendo apenas o formato online, ou até mesmo pararam de circular. Não recebemos mais jornais, tem 4 anos que não recebemos jornais da cidade. Revistas velhas e jornal velho, porque nova quase nada. Com revista impressa aí é coquetéis, entendeu? Super interessante, vejo, acabou. Não tem revista. A minha banca está toda revista velha, ó. Tudo é revista velha, entendeu? Não tem revista, ó. Essa reinvenção decorreu da necessidade das bancas de ressurgirem e se reposicionarem no mercado. Como é o caso desse comerciante, que há 38 anos atua no centro de Caratinga. Com as inovações, o jeito foi usar a criatividade. Ronaldo Martins aproveitou seu espaço para também vender flores e não tem do que se queixar. Uma ideia que surgiu da minha esposa, nós começamos com um pouquinho, foi aumentando até hoje, com várias variedades de flores, todos os jeitos. É um trabalho muito gostoso de fazer, que minha esposa faz, que minhas filhas fazem, muito bom mesmo, valeu a pena acrescentar. Orquídeas, calandivas, folhagem de todos os tipos, samambaia, então é uma variedade bem completa mesmo. É claro que as mudanças causam uma certa repulsa em muitos românticos e saudosistas. Mas não dá para negar que, por outro lado, essa diversificação de produtos existentes também agrada a uma boa parcela dos consumidores, principalmente quando se trata dessas flores. Ótima, não tem nada melhor. Dia das Mães, Dia dos Namorados, qualquer dia é presente para o dia a dia. Quem recebe fica mais alegre, né? Porque é dano que se recebe, é bíblico, entendeu? Dar flores é muito importante. Alegra o coração e abençoa todos nós o dia a dia. E o Panorama de hoje vai ficando por aqui. Acesse as nossas redes sociais para rever as reportagens de hoje. A você que nos acompanha, o nosso muito obrigada. Esperamos você na nossa próxima edição. Até lá!